Histórias que podem mudar a sua história. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você uma série de indicações de livros, biografias cristãs, histórias reais que têm muito a nos ensinar. Testemunhos de vida assim, de transformação, de mudança completa, que vão com certeza edificar a fé do leitor e trazer lições extremamente importantes para a jornada da fé, a jornada cristã. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa conhecer quais são essas indicações e para que, claro, no final você possa pesquisar um pouquinho mais sobre as obras que despertarem interesse em você e, quem sabe, vir realizar essas leituras que são, assim, muito preciosas. Eu falo por conta própria mesmo, já li todos esses livros e pude aprender muita coisa e eu tenho certeza que você também vai conseguir aprender. Nós temos aqui 5 livros. Eu não vou ficar me alongando muito na explicação de cada um deles, eu quero mais trazer uma breve descrição, porque eu acho que cada livro desse merece um vídeo aqui no canal, sabe? Inclusive tem alguns livros que já até tem vídeo aqui. Então assim, eu vou mais trazer uma descrição breve para você conhecer um pouquinho da história e aí depois a gente faz um vídeo individual falando aí mais sobre a história, sobre o contexto de cada um, para que eu possa também trazer um conteúdo mais profundo, porque esses livros merecem e merecem muito, tá? E para a gente começar, o primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês é O Vinho Novo é Melhor. Eu ainda não tenho um vídeo aqui no canal sobre esse livro, mas eu acho que realmente vale a indicação e vale um conteúdo somente sobre ele, porque ele vai contar a história do Robert Tom. Basicamente aí é um homem que teve muitos problemas durante a sua fase de infância, juventude, e que quando ele chega na fase adulta acaba enfrentando grandes problemas com o alcoolismo. E a gente sabe que isso influencia de forma muito negativa no seu círculo social, no seu círculo familiar, e isso faz com que muitas áreas, muitas pontas acabem se destruindo, né? Então a questão da família, a questão do trabalho, vida profissional, e essas pontas elas começam a se desconectar e isso vai realmente trazendo a vida desse homem a uma ruína, até o momento que ele tem um encontro ali verdadeiro com Jesus Cristo e a vida dele começa a ser transformada. Um livro extremamente impactante, ele vê e vive coisas que são sobrenaturais na presença de Deus, milagres extraordinários. A ideia de ser o vinho novo é melhor exatamente por conta disso, né? O vinho novo agora não é mais o vinho físico, a bebida em si que gerava o alcoolismo, mas algo espiritual que transforma ele de maneira muito positivo. Então, esse homem começa a viver um chamado poderoso, começa a impactar a vida de pessoas e essa grande mudança vai te inspirar demais, trazendo pilares importantes sobre vida sobrenatural, vida espiritual e principalmente findando e firmando aqui pra gente mais uma vez que Jesus Cristo continua realizando o impossível. Então, o primeiro livro é O Vinho Novo é Melhor. Segundo livro, meio que vamos para essa mesma pegada, tá? De vício, de cenário completamente conturbado que é transformado pelo Evangelho. Esse daqui eu tenho vídeo aqui no canal, é A Cruz e o Punhal, tá? Eu não lembro se eu tenho um vídeo só sobre ele ou se eu já trouxe ele em outros vídeos, mas eu tenho certeza que eu já falei sobre A Cruz e o Punhal aqui no nosso canal Douglas Pereira. Esse livro vai basicamente contar a história do David Wilkerson, que vai ali sair de uma vida basicamente estabelecida, né? Pastor de uma igreja local, numa cidade ali no interior dos Estados Unidos, vai ser enviado para Nova York, mais especificamente para o Brooklyn, onde ele vai enfrentar uma realidade completamente diferente. A princípio para alcançar um grupo de jovens, mas depois entendendo que era para alcançar toda aquela região. Então o Brooklyn naquela época completamente tomado pela violência, criminalidade e vários outros problemas, principalmente por conta das gangues que se estabeleciam ali naquele lugar. David Wilkerson começa de forma muito pontual falar sobre Jesus e enfrentando diversos desafios, dúvidas e, claro, medos humanos, acaba seguindo a vontade de Deus e transformando várias e várias vidas naquela região e naquele lugar. Então, se você está procurando uma história impactante de transformação coletiva por conta do nome de Jesus Cristo, esse livro aqui ele é muito empolgante, envolvente, muitos testemunhos, confirmações da parte de Deus e pode ser uma resposta para a sua vida e quem sabe também para o seu chamado evangelístico. E aí, o terceiro livro ele é exatamente como se fosse a soma, né, do A Cruz e o Punhal, porque um dos jovens que o David Wilkerson converte nessa sua trajetória evangelística naquele lugar é o Nick Cruz. E aí a gente tem um livro, inclusive da mesma editora, que é o Foge, Nick Foge, que vai contar a história do Nick Cruz, um jovem que teve uma infância
assim, deturpada realmente por aquilo que ele vivia, por aquilo que ele teve que experimentar, vivenciar. E realmente, entre idas e vindas, acaba entrando para o mundo da criminalidade, alguém que era extremamente violento, mas que depois, assim, de muito pesar realmente, foi muito difícil ele se entregar para aquilo que o Nick falava, ele acaba sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus e tendo a sua vida transformada. Então, 2 livros, você tem que ler os 2, tá? Leia primeiro A Cruz e o Punhal, depois leia Foge, Nick, Foge. Eu tenho certeza que sua fé vai ser avivada, edificada. Eu acredito, inclusive, que todo jovem tem que ler esse livro. Você que é líder de jovens, pastor de jovens, você tem que ler esses 2 livros aqui, porque vai te trazer muitas respostas. Então, A Cruz e o Punhal e o Foge, Nick, Foge. Agora, o nosso 4º livro, a gente mantém essa expressão de transformação de vida, mas agora a gente parte para um lado um pouquinho diferente, que é o Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Esse livro aqui ele vai refletir um pouquinho sobre a história do Lee Strobel, que era como se fosse um jornalista investigativo, né? Tratando ali sobre casos policiais, alguém extremamente crítico, observador, que precisava de provas, principalmente por conta do seu trabalho, e que acaba, por conta desse perfil, desenvolvendo dentro de si uma crítica, né, a respeito de Deus não existir, a respeito de Cristo ser uma farsa. Então, o Evangelho, a história de Jesus, a Bíblia, não passa de uma mentira. E aí, dentro dessa história, Strobel começa literalmente a investigar a existência de Jesus, falando com historiadores, pesquisadores, cientistas, e no final ele se converte, né? Ele fala, não tem como eu provar que isso aqui é mentira, muito pelo contrário, só tem que eu dizer que aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, aquilo que está escrito sobre Jesus é verdade. Então, ele passa de alguém que ataca Jesus para alguém que defende Jesus Cristo. É uma história de transformação, uma história extremamente impactante de um ateu que se transforma aí um defensor do Evangelho de Jesus. Inclusive tem filme, tá? Sobre o Em Defesa de Cristo. Se eu não me engano, eu assisti na Amazon Prime, você pode dar uma pesquisada aí depois. Um filme muito interessante também, porém o livro, né? Sempre há uma experiência diferente e fica aqui essa indicação de leitura para você. Porque além de ser uma história de transformação, você aprende demais. Porque ele basicamente traz para a gente as entrevistas que ele teve com cientistas, com pesquisadores, com historiadores, mostrando coisas que estão além do estudo teológico. Então, sobre história, sobre como o corpo funciona e como tudo isso mostra que realmente aquilo que Cristo disse é verdade. Sabe? Então, é um baita de um livro. Além de você ser edificado pela parte do testemunho espiritual, você também vai aprender muito aí sobre apologética, defesa de fé cristã e por aí vai. E para a gente fechar o 5º livro, é o Heróis da Fé, tá? Do Orlando Boyer, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Esse livro aqui é para você que gosta de histórias de grandes avivalistas, de pessoas que transformaram a história da igreja, que foram poderosamente usados por Deus ao longo dos últimos séculos para transformar a história da humanidade. Então aqui você vai ter relatos, biografias de homens como Jonathan Edwards, John Bunyan, Charles Spurgeon, John Wesley, David Brainerd, George Whitefield, enfim, grandes missionários, grandes avivalistas, grandes pregadores da palavra de Deus que realmente transformaram as suas nações, o mundo de forma geral através da chama que queimava nos seus corações. Heróis da Fé, para você conhecer um pouquinho mais sobre a história da igreja, para você conhecer um pouquinho mais sobre chamado, sobre ativação profética e para você entender que Deus está fazendo coisas extraordinárias ao longo da história da humanidade, através de vidas simples, de vidas comuns assim como as nossas, mas através de corações que são disponíveis. Então, esse livro aqui, leitura obrigatória, tá? Essa edição específica só tem um erro, que ao invés de trazer o nome em inglês dos personagens, né, das pessoas que têm as suas biografias relatadas, ele acaba trazendo em português. Então, tem alguns errinhos ali de tradução. Eu não sei se as novas versões estão atualizadas, mas tirando isso, é um livro impecável e que você, cristão, não pode deixar de ler, tá? Você tem muito a aprender com essas histórias e realmente reavaliar algumas coisas na sua jornada de fé. Então esses são os 5 livros que eu tinha para trazer para você, 5 histórias reais, biografias impactantes, histórias que vão realmente transformar a sua história. Agora eu quero saber se você já leu algum desses livros, tá? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se não, comenta aí se você se interessou por alguma dessas leituras e claro, né? Deixa mais indicações, eu vejo que vocês sempre fazem isso, então comenta aqui, poxa Douglas, eu li um outro livro que eu gostei, uma outra história também real, muito interessante, biografia cristã, deixa aqui pra gente também trocar essas figurinhas e eu ter algumas indicações partindo de você. Eu espero realmente que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter
essa sabedoria para aprender através da vida de outras pessoas, que Deus possa fazer com que esses testemunhos edifiquem muito a sua jornada de vida, a sua jornada de fé, e que a sua história seja uma história que também transforma outras histórias, que você possa ser alguém como Cristo, onde quer que você esteja, e dessa forma a gente possa comunicar o Evangelho de Jesus ao máximo. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo, apertar o botão do gostei. E a gente se vê aqui no nosso próximo conteúdo no canal Douglas Pereira. Que Deus te abençoe. Até mais.